Dava ali, conversava, às vezes até perdia a hora, né, da aula, mas eram uns momentos bons, né, de troca, porque a gente vai discutindo com os colegas, tendo algumas percepções diferentes, né, e construindo também as nossas leituras, né, são confrontadas, a gente vai amadurecendo, né, as nossas ideias. Mas isso é bom, né? Mantenham isso vivo, tá? Vocês estarem dialogando sempre sobre os temas, questões, os textos, as impressões de vocês. Isso na minha época era muito bom. A gente tinha um grupo lá na faculdade, né, só de graduandos. Então, a gente escolhia um texto, lia, e a gente se juntava uma vez no mês para poder discutir aquele texto. Então, cada um trazia ali, então eram pessoas que estavam começando, tinha alunos já, né, tinha calouros, veteranos, então isso era uma troca boa, porque era a galera mesmo patamar, né, no sentido de era um estudante. Então não tinha essa hierarquia, né, com o professor e tal. Então era estudante tentando ali ler textos. E na minha formação foi de muita ajuda e de muita importância o diálogo que eu tinha com os meus colegas, quando eu ia estudar com os colegas. Então, eu estudava para uma prova, ou um texto que eu não estava, né? E aí sentava na biblioteca, a gente passava geralmente a tarde toda, isso era noturno, então a gente passava a tarde lendo texto, discutindo, e isso ajudava muito a amadurecer. Então, continue preservando, mais que seja uma modalidade EAD, né? Mas sempre que vocês tiverem a oportunidade de uma videochamada, isso é bom porque ajuda a amadurecer as ideias, tá? E fortalece também. Porque ler sozinho tem, sim, a importância, né? Porque ali você tentando desenvolver sozinho, mas quando você está em diálogo com outra pessoa, ela te estimula, ela traz questões que você não tinha parado para pensar, ela te apresenta um texto a partir de um outro lugar, né? E isso vai ajudando o amadurecimento, tá? Então, eu sempre gostei, né, dessas estratégias, às vezes, de estudo, estudando com algum outro colega, porque, às vezes, ele me trazia elementos do texto que tinha passado despercebido por mim, mas que tinha uma importância muito grande, né? Então, era de grande valia. Gente, vou apresentar para vocês aqui a ementa da disciplina, né? Como é uma disciplina conjugada, são duas histórias da filosofia, e nessa é a moderna e a contemporânea. Então, é aquele meu velho desespero de tentar dar conta, né, de dois períodos históricos, filosóficos em um semestre. Então, apresentar aqui para vocês, acho que já está projetando, costumo ler aqui a ementa e apresentar para vocês o nosso cronograma e os textos, tá? Então, como a gente segue né, a ementa que orienta a construção do plano de curso, então a orientação do ementário dessa disciplina é que ela deve se dedicar a estudos a respeito da filosofia moderna e contemporânea, a caracterização do contexto dos principais problemas examinados pela filosofia moderna, com ênfase na constituição da noção de subjetividade e nos princípios da metafísica racionalista moderna. Então, na perspectiva da contemporaneidade, a gente vai se dedicar nessa questão com a ênfase da subjetividade, por isso que eu trouxe o Kierkegaard, o Sartre e o Foucault, né, eu vou falar os textos, e como o elemento aí da filosofia moderna é o racionalismo, né, eu vou trazer o Descartes, o René Descartes, vou trazer o Leibniz, e eu ainda não estou com tanta certeza, mas eu informo com vocês, né, para vocês com certa antecedência, talvez o Spinoza, tá? Mas ainda não tenho certeza. Se a gente conseguir concluir, né, Descartes e Leibniz e Diderot, e der espaço, ótimo, porque aí eu trago a discussão do Spinoza. Se não, a gente mantém o que está planejado mesmo e dá sequência para as discussões de filosofia contemporânea. Então, quais são as expectativas da disciplina? Desenvolver a prática da reflexão filosófica para a compreensão da sociedade moderna e pós-moderna a partir da leitura e análise dos textos produzidos por grandes pensadores modernos e contemporâneos, tendo em vista a compreensão do pensamento cristão moderno e contemporâneo. Essa parte aqui do pensamento cristão, tá, eu trago através, né, do Descartes, do Leibniz, sobretudo, então Leibniz vai discutir, e do Diderot. Só que essa compreensão do pensamento cristão, né, desculpa, ela vem
dentro de algumas críticas. Então, quando eu apresentar o Descartes, eu vou apresentar o Descartes, que critica, mas também entende a importância. Vou trazer o Leibniz como, né, um filósofo, ele é um filósofo protestante, então trazer essa discussão da relação entre fé e razão na modernidade com o filósofo protestante, e, em contrapartida, eu vou trazer também o Diderot como um crítico, tá? Que eu acho importante. Diga, Everson. Boa noite. Sim, sim. Sim, sim. O Leibniz é um protestante da linha liberal, tá? Que, diga-se de passagem, traz alguns elementos que, para hoje, até hoje, é um choque, tá? Só que a gente também tem na filosofia, né? Essa questão da perspectiva mais liberal, você tem muito dentro da teologia, uma teologia liberal. Então, você tem a produção de uma teologia liberal, porque esse é o objetivo de algumas vertentes teológicas. Na filosofia, você não tem filósofo moderno produzindo teologia, entende? Você tem teólogos produzindo teologia. Então, o que você tem na modernidade, tá, são filósofos que vão discorrer sobre religião, temas que são alocados, né, na religião, mas a partir do seu lugar, que é a filosofia. Um exemplo disso é o texto do Leibniz, né, a Teodiceia, ensaio sobre a Teodiceia. Tá? Então, no ensaio sobre a Teodiceia, o Leibniz ele vai dialogar, fazer uma crítica muito grande ao René Descartes e, sobretudo, ao catolicismo, e vai propor ali, né, eu vou falar bem grosso modo, a gente vai ver isso de forma detalhada, ele vai dizer que as verdades eternas não são criadas por Deus. Isso é novo, tá? Então, as verdades eternas, os princípios lógicos e metafísicos não são criados por Deus. Eles derivam da existência de Deus. Eles são coexistentes. Existem porque Deus existe, mas não são criados. Então, vou dar um exemplo que o Leibniz utiliza. Que 2 mais 2 dá como resultado 4, independe da vontade de Deus. 2 mais 2 não é 4 porque Deus assim o quis. Tá? É como se ele vai afirmar isso, existisse um terceiro reino que vai reger a Deus e os seres humanos. Isso, para nós, é bastante, né, assim, é um teor bem diferente. E quando nos ensaios, né, da Odisseia, é um ensaio específico, né, a conciliação, sobre a conciliação entre fé e razão, o Leibniz vai propor isso, olha, a existência das verdades eternas é uma consequência da existência de Deus. Então, Deus não tem controle. Deus criou o ser humano porque ele quis. Então, a criação do ser humano, ela é contingente. Pode existir, como também não podia existir. Se Deus não quisesse criar o ser humano, ele não teria criado. Tá? Se Deus quisesse ter criado outros mundos para além desse, ele criou. E a gente não sabe. Entende? Então, aquilo que depende da vontade é contingente. Aquilo que não depende da vontade é necessário. 2 mais 2 é 4. Ontem, anteontem, no passado, no século passado, e vai continuar sendo. Então, é uma verdade eterna, porque ela é imutável. Então, se ela é imutável, ela partilha, né, de uma natureza divina. Então, por isso que ele vai dizer que as verdades eternas têm né? Eles são co-criados, coexistentes, desculpa, coexistentes. Se é coexistente é porque existe em consequência. Né? Diga, Ceará. Ô, professor, você tá falando aí, tô analisando uma coisa. Provavelmente ele deve ter comprado uma briga boa com a igreja, viu? Nessas teorias, né? Porque com certeza os caras do outro lado iam combater com força, né? Sim, sim, sim. Nesse período da modernidade, a igreja já não tinha tanta força como tinha no período medieval. Porque no período moderno, você já tem ali uma certa ruptura, né? Não completa, mas uma ruptura dos ideais, né, medievais, ou seja, da interferência da igreja nas questões do Estado da sociedade, tá?
Ainda havia, mas não como era antes. Então você tem filósofos tecendo muitas críticas à religião. Então, se a gente lembrar aí da história, né, da história, a gente vai lembrar que existe aí o Renascimento, né, o Iluminismo, tá? Então, são momentos que marcam esse processo de transição do período medieval para o período moderno, que não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Então, lá no humanismo, você tem ali o homem vitoriano, né, o homem no centro, tá, do universo. Então, você tem essa concentração no ser humano, que dispersa, de certa forma, a concentração que se tinha no discurso religioso para explicar o ser humano e tudo que está à sua volta. Então, na Idade Moderna, ela não é reduzida à racionalidade nem ao ateísmo, mas ela tem uma ruptura muito maior, tá? Então você tem filósofos, como a gente vai ver, o Diderot, que faz uma crítica muito grande à igreja, sobretudo aos excessos de poder que a igreja tinha como instrumento de controle, tá? Então há uma crítica muito grande. Só que o que diferencia o Leibniz do Diderot? O Leibniz ainda é um cristão, criticando ali os seus, vamos dizer assim, os seus contemporâneos. Tá? A grande diferença é que o Diderot ele não é um religioso. Ele teve uma formação religiosa, mas ele, por ter vivenciado, teve a experiência dos abusos da igreja, então ele escreve sobre isso. Não à toa, Diderot foi preso, e suas obras foram proibidas. Né? Então houve sim perseguição. Mas o Diderot traz um outro lado da face da igreja. Né? O Leibniz traz o discurso protestante, e aí que a gente poderia, Everson, enquadrar como liberal, tá? Porque ele vai trazer esse Deus, né? Que tem ali uma regra, uma lei que rege, né? Eu gosto de dar sempre o exemplo da descrição da narrativa do Gênesis. Ele utiliza isso, né? Ali, o Gênesis, ele tem um primeiro dia, o segundo, terceiro, tal. Ainda que esse tempo não é o de Deus, né? Porque é um tempo cronológico, isso é muito mais para a nossa compreensão, mas isso mostra que há uma divisão de acontecimentos, que não foram de forma simultânea, tá? E isso mostra que existe uma sequência lógica, que a criação mostra, né, ela é aplicada a partir de uma compreensão lógica. Então, quer dizer que toda manifestação divina segue uma lógica. E se segue uma lógica, né, a ordem da criação, justamente. Se segue uma ordem, se segue uma lógica, essa lógica é para que outros seres, como nós, possamos compreender a Deus. Então, os princípios lógicos e metafísicos seria a instância que rege a Deus dos seres humanos, de modo que os seres humanos e Deus consigam manter uma comunicação, ou seja, uma compreensão. Seres de naturezas distintas, uma divina, uma outra não divina, mas que precisam de um elemento em comum para que haja uma comunicação, né? Não sei, alguém levantou a mão? É só um preâmbulo, tá, gente? Já vê isso muito mais detalhadamente. Oi, diga, Everson. Uhum. Olha, não necessariamente, tá? Eu acho que para se tecer uma crítica à religião, você não precisa consultar um ateu. Basta você ter ali uma avaliação crítica sobre as coisas, né? Então, por exemplo, o Lutero, ele precisou consultar um ateu para propor? Não precisou, né? Então, não é a crítica que se faz à filosofia não é necessariamente vinda de um ateu, tá? Até porque quem tem muito mais propriedade para fazer uma crítica, se a gente fosse, né, é uma pessoa que está ali de dentro, né? Seria uma crítica muito mais fundamentada, porque tem uma análise ali. Não que uma crítica de um ateu não possa versar sobre a realidade, mas quem está dentro sabe melhor como as coisas funcionam. Quem é melhor para fazer uma crítica aos batistas, se não os próprios batistas? Né? Conhece como as coisas funcionam, tá? Porque às vezes criticar de fora, a gente perde algumas coisas, né?
Então, como está de dentro, então a gente entende melhor esse funcionamento, né? Por que o Lutero fez, né? Essa revolução no pensamento religioso? Porque estava lá dentro, sabia como as coisas aconteciam, né? E a partir de sua avaliação crítica, teológica e filosófica, né, rompeu com vários dogmas da igreja, né? Então, uma crítica à religião não necessariamente ela precisa ter como influência uma crítica a partir de um ateu, né? É isso. Oi, diga, Mércio. Para um breve comentário aqui rapidamente, eu estou no segundo semestre, né, aprendendo um pouco sobre filosofia, e eu acho que eu fiz um comentário com a senhora no primeiro semestre, não sei se a senhora vai lembrar, mas eu tinha uma visão, assim, bem crítica e ruim da filosofia, tem que ser honesto. Hoje, eu estou conseguindo perceber bem diferente daquilo que me foi vendido, né? Uma visão de alguns, assim, eu não tenho uma visão, eu não sei se os colegas vão concordar, mas é uma visão muito boa da filosofia. Não vou falar, não estou falando de modo geral, não, mas de algumas pessoas que eu conheci, né? Sim, Mércio. Olha, eu posso dizer que alguns dos meus colegas eles corroboram para essa leitura negativa, tá? Como também posso dizer que a filosofia também não é uma área de conhecimento que vai agradar 100%, né? Mas muito também do que se critica ou do que se teme com o estudo filosófico são os espantalhos, né? Então, às vezes, né, vou criar um cenário. Às vezes o pastor não incentiva o membro da igreja a fazer um seminário ou a estudar uma filosofia, porque ele sabe que ele não está preparando bem a ovelha dele. Então, se ele não está preparando bem a ovelha dele, então ele sabe que lá essa ovelha que não está bem preparada vai ser confrontada, tá? Então, se eu estou preparando bem os membros da minha igreja, eu falo bem em termos de doutrina, eu falo bem em conhecimento, o que eu estou ali, né, também trabalhando com os membros da minha igreja. Se eu não faço esse papel, então realmente eu sou alguém que vou amedrontar. Porque, assim, a filosofia é um instrumento. Tá? Eu penso a filosofia como um instrumento para minha lida, para minha vida, um instrumento para minha prática religiosa, para as minhas relações profissionais. A questão é saber como utilizar essa ferramenta. Olha, eu não sou da área, não tenho conhecimento, justamente, Maria Angélica, eu não tenho conhecimento nenhum da área de elétrica, tá? Não tenho conhecimento nenhum. Então, troco uma lâmpada, me cagando de medo de tomar um choque. Então, assim, mas, né, o que acontece? Eu não sei como é que os promenores de um eletricista, de um técnico, né, mas eu, Brenda, entendo que eu sei o necessário para fazer algumas coisas na minha casa. Olha, eu tenho que trocar a resistência do chuveiro, vou desligar lá, né, o quadro de energia, para poder trocar a resistência do meu chuveiro. Então, eu preciso saber como usar o conhecimento que eu tenho. Eu não preciso ter um conhecimento total e específico, mas eu preciso saber como usar. Uma caixa de ferramenta, tem uma caixa de ferramentas. Se eu não sei para que serve, né, algumas coisas, não adianta eu ter a caixa mais completa de ferramenta. Então, o meu pai, quando ele fez aqui o seminário, e foi uma das coisas que eu vi muito dele durante a minha educação, que ele tinha um professor aí no seminário, já faleceu, que dizia que o conhecimento aqui no seminário era a mesma coisa de sentar para comer peixe. Então, você tinha que saber, ter a inteligência de deixar, né, as espinhas e comer a carne. Então, você precisa saber aquilo que é algo que vai nutrir você e aquilo que vai ser letal. E para saber fazer essa distinção, você precisa ter um amadurecimento, né? Então, a filosofia ela se torna uma ameaça na medida em que eu, Breno, não estou preparada. Então, é uma ameaça mesmo, né? Mas, a partir do momento em que eu, Brenda, me preparo, nesse caso mais específico, né, espiritualmente, eu, Brenda, falei isso durante a minha graduação inteira, que eu ia ao UFRGS fazer uma formação acadêmica, não estava fazendo uma formação religiosa.
Então, quando eu ia ler Nietzsche, quando eu ia ler os filósofos, lá, um Schopenhauer, um Freud, quando eu ia ler um filósofo ou um teórico que critica a religião, de Diderot da vida, eu tive um curso de um semestre inteiro sobre o Diderot com uma professora ateia. Então, assim, eu não estava lá para fazer religião. Eu estava lá para entender os críticos e falar, poxa, eles criticam isso aqui, velho. Olha, isso aqui eles também criticam. Então, eu preciso saber quais são os lugares onde a filosofia critica a religião, saber até que ponto essa crítica condiz com os fatos e saber até que ponto essa crítica é uma criação de um espantalho. Para aí sim eu saber lidar, né? Mas eu lembro quando eu entrei na graduação, eu já estava com 16 anos, eu falei 17 no meio do ano, então assim, o pessoal da igreja falou, pronto, né? Filho do pastor já não é bem visto, então essa menina vai virar uma ateia, né? Então, assim, na medida que as coisas iam acontecendo, eles iam percebendo que eu também tive uma base familiar que me dava suporte. Não é que eu chegava em casa, às vezes, assim, pensando umas coisas, eu falava, pô, isso aqui, isso aqui. Mas também porque eu sabia que a minha função na universidade era me formar intelectualmente para exercer a profissão docente. E não para ali buscar respostas para as minhas inquietações espirituais, né? Oi, Maria Angélica. Só um comentário rápido. Quando eu fiz o mestrado foi todo baseado no marxismo. Minha orientadora era marxista militante. E aí, você falando agora, eu me lembrei de uma frase que ela falava comigo, parecendo que estava com nojo de mim. Porque ela dizia, Angélica, você não pode negar suas raízes. Eu nunca me tornei li, mas o conhecido lá e minhas raízes, cara. E ela falava com a cara de nojo, você não pode negar suas raízes. Não, eu achei que vocês negar suas raízes, porque eu falo, não era esse colocava, Brenda, mas você é uma cristã. Eu falei, não tô negando que eu não sou. Eu sei que eu sou uma cristã, né? Mas veja, talvez eu não seja cristã que você construiu, tá? Ou a ideia de cristão que você tem, tá? Mas não fui para a faculdade para negar as minhas raízes cristãs, né? E negar também a história do cristianismo, e negar também tudo que a gente fez de bom e de ruim também para a história da humanidade, né? Mas, às vezes... Obrigada. A gente pode dizer que a Bíblia tem muito da linguagem filosófica? Depende do que a gente está entendendo como linguagem filosófica. Né? Por quê? Porque a linguagem, né, não sei se é bem que você está entendendo como linguagem filosófica, a filosofia, ela caminha, ela não basta a si mesma, tá? E o que eu estou falando com basta a si mesmo? A filosofia, ela não se apega, não se atém a um objetivo específico, um modelo específico, tá? E vai se subverter a isso, tá? Quando a gente olha para a Bíblia e traz essa questão de uma linguagem filosófica, tá? A gente vai entender que os textos bíblicos, eles têm, e aí não entendo de forma literal, uma flexibilidade de uma construção com um objetivo, tá? Assim, o objetivo é você, grosso modo, salvar, né? Apresentar a verdade, apresentar o evangelho, possibilitar o arrependimento e, a partir disso aí, né, a salvação. Essa não faz parte, diga-se de passagem, o que a gente poderia chamar de essência da linguagem filosófica, tá? Mas a gente poderia trazer elementos textuais para uma análise, para uma discussão a partir de uma linguagem filosófica. Tá? Então, eu posso trazer... quer ver uma coisa que acontece muito com o período helenístico, né? Como Paulo foi influenciado, né, pelo estoicismo. Então, eu percebo na linguagem de Paulo elementos filosóficos. Eu consigo detectar a influência filosófica ali. E isso em nada afeta o objetivo.
Porque, veja, né, a linguagem ali também era uma linguagem que tinha como objetivo ser eficiente, então eficaz, na verdade. Então, Paulo, ele fazia além da difusão do conhecimento ali, Paulo fazia uma leitura da sua plateia. Então, ele sabia que a filosofia já fazia parte daquele público. Então, o que a gente faz? A gente já vai adequando a nossa linguagem ao público para que esse público compreenda. Então, eu poderia dizer, e a gente tem vários textos, tá? Vários pesquisadores que vão trabalhar isso, tanto na teologia quanto alguns na filosofia, mas muito mais na teologia do que na filosofia, de que forma Paulo foi influenciado e em que momento a gente percebe que há uma adaptação da linguagem de Paulo aos elementos filosóficos, né? Como ele vai adaptando isso a uma coisa, ele conversando com seus irmãos de Corinto, outra coisa ele falando ali, né, com a sociedade de modo geral. Então ele se reporta de forma diferente, ele se apresenta de forma diferente, e o discurso é mandado. Mas eu não posso generalizar e falar que existe uma linguagem filosófica ali na Bíblia, tá? Porque não cumpre os critérios do que a filosofia entende como a sua linguagem filosófica. Viu? Deixa eu ler aqui. Então, rapidinho, deixa eu só concluir com a Maria Angélica. Então, a linguagem bíblica tende a trazer respostas, enquanto a filosofia, justamente, a linguagem filosófica mantém as questões abertas. A linguagem bíblica, ela responde, ela fecha as questões, né? Muito obrigada. Imagina. Mas é uma boa pergunta, viu? Até porque não dá para a gente forçar a barra com certas coisas, né? Eu posso até falar, olha, eu quero fazer uma leitura filosófica do Freud, eu quero fazer uma leitura filosófica de uma fala ali do Paulo, tá? Então, estou dizendo que eu vou pegar aquela ali, extrair do contexto que ela está inserida, tá? Que pertence a um espaço de pesquisa e objeto da teologia, e vou trazer para uma análise e para os métodos filosóficos. Né? Então, às vezes, a gente bota isso bem claro para não correr o risco de um anacronismo também, né? De trazer algo, né? Arrastar algo para uma discussão que ele não pertence e que não tem intenção de responder. Né? Diga, Everson. Sim. Sim, mas eu não posso dizer que aquilo ali é uma filosofia. É mais poético, né? Sim. Compor uma reflexão filosófica. Pode. Vai ter quem vai criticar, sim. Muita gente diga essa passagem. Mas é possível. Tá? Tudo bem, Wallace, mas é possível. Tá? Vamos lá. Ceará e depois o Anderson. Não, eu vou. É rápido aqui a pergunta, uma coisa bem direta. Eu, estudando filosofia, confesso que eu estudei bem pouco, né? Lá no estado, lá no Ceará, no caso, quando eu saí de lá. E eu tô aprendendo bastante aqui com a senhora, porque a senhora consegue dar uma aula, a gente consegue entender. Mas eu percebo, eu não sei se é impressão minha, que a filosofia dá uma certa impressão para nós que ela é um negócio bem preconceituoso, logo nos primórdios, assim, porque não tem muitas mulheres, não. Você vê mais de ideia de homem. Aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, será que é porque as mulheres não tinham capacidade de se enveredar nesses campos de discussão, já que é uma coisa jogada na questão intelectual? Será possível que as mulheres não pensavam igual os homens naquela época? Aí eu fiquei pensando, falei, vou perguntar à professora Brenda, se ela foi para esse lado aí da filosofia justamente por essa questão de confronto, ou se foi por algo mesmo que se gostava e tal. Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Olha, tinha muitas. O que acontece? Eu digo esse passagem, eu dei aula hoje na Católica e eu falei um pouco disso para os alunos. Existe um sexismo, que é o sexismo social, tá? De silenciamento histórico das mulheres, da produção intelectual das mulheres, tá? Existe o sexismo religioso, o sexismo filosófico, que é nesse caso. Por quê? Porque desde a antiguidade,
tá? Você tem mulheres produzindo filosofia. Então, na antiguidade, você tem Pátia de Alexandria. Na Idade Média, você tem Degara de Bing, Cristina de Pizan, Heloísa de Argentil e outras, tá? Na modernidade, você tem outras mulheres produzindo, você tem ali a... Oh, meu Deus, o nome dela? Oh, Jesus, estou com o nome da mulher na boca e não consigo botar para fora. Vou lembrar. Mas você tem na contemporaneidade, você tem Beauvoir, você tem Hannah Arendt, você tem, atualmente, você tem a Buckley, você tem uma Angela Davis, você tem outros filósofos produzindo, Sueli Carneiro, aqui no Brasil você tem, tá? Mas o que acontece? O machismo, o sexismo, que é um sistema social, ele alcança todas as esferas da sociedade. E no campo intelectual, tá, ele tem uma eficiência muito maior. Por quê? Porque é um espaço de uma certa disputa. E é um espaço também que reflete que, historicamente, as mulheres foram privadas da educação. Por quê? Porque, historicamente, você tem a leitura de que a mulher ela tem por função, e utilizam-se textos bíblicos para reforçar esse padrão, ela tem a função do cuidar do lar, da procriação, e acabou. Tá? Isso você percebe desde a antiguidade também. A ágora, né, o espaço da ágora ali, a democracia, né, dos antigos, excluía mulheres e escravos. Então você já vai percebendo que existe um elemento social, histórico, e que vai reforçando as outras áreas. Tá? Então, a religião, a política, a educação. Então, assim, a filosofia tem os cânones, e todos os cânones da filosofia são homens. Hoje o que a gente tem, e aí você colocou a pergunta, né, me colocou dentro da pergunta, o que eu, Brenda, né, tenho feito enquanto uma estudante, uma pesquisadora de filosofia? Eu tenho tentado, né, trazer para a sala de aula essas mulheres. Só que muitas vezes eu esbarro na ementa. Entende? Porque a ementa, ela é engessada nesse lugar do discurso e do desenvolvimento do pensamento filosófico dos homens. Então, quando eu, Brenda, vou estudar a Heloísa, eu não consegui estudar na graduação uma mulher porque ninguém quis me orientar. Não tinha. Não tinha quem me orientasse. Tá? E aí é meio que, pô, preciso terminar esse curso. Então, aí o que acontece? Né? Na pós-graduação, a mesma coisa. Eu só vim conseguir ter uma orientação, né, um orientador, né, de certa forma, que pudesse orientar uma mulher, foi eu já estava no doutorado, que foi uma professora que entrou, a Roberta, que tem estado comigo em alguns projetos, mas que aceitaria que é a minha tentativa do pós-doc e estudar a Heloísa. Né? Então, você tem filósofas, né, discutindo e produzindo conhecimento. Só que, talvez uma pergunta, né, no ensino de vocês, ensino básico, ou na graduação vocês já fizeram, quantas mulheres vocês leram? Ou quantas mulheres ensinaram vocês? No curso de teologia aqui, você tem quantas professoras? Compara a quantidade de professoras e de professores. Tá? Porque até então, o lugar da mulher era o lugar do cuidado da família, do lar. Então, não era o espaço do trabalho, não era o espaço acadêmico, intelectual. E diga-se de passagem, viu, Ceará? O que acontece? Você tem filósofos que trazem isso na sua filosofia, esse sexismo muito grande. Você vai ler um Aristóteles, no meu caso, a vontade de rasgar. Né? Ele fala realmente de que a mulher ela tem uma deficiência intelectual por ser mulher. Tá? Lá na metafísica. Entende? Você vai pegar o Santo Agostinho, o Tomás de Aquino, eles vão seguir essa tradição. Você começa a ter esse lugar de questionamento na modernidade, pelos homens, porque as mulheres já estavam questionando isso na Idade Média. A Heloísa de Argentil, que eu estudo, e que eu tenho me dedicado a estudar especificamente esse tema, ela escreve 45 questões teológicas e filosóficas para o Abelardo, e uma das questões, ela solicita ao Abelardo, tá, uma revisão da regra de São Bento. Que é a regra de São Bento, tá? É uma regra, claro, escrita por São Bento, que vai orientar a vida monástica dos homens.
Só que Heloísa escreve isso ressaltando que a regra de São Bento é escrita por um homem para outros homens e que em nada dialoga com a vida monástica das mulheres. Tá? E ela fala a respeito das vestimentas, ok? Ou seja, vestimentas dos freis, dos franciscanos, tá? É favorável ao corpo masculino, mas não é favorável ao corpo feminino, por quê? Porque tem um fluxo menstrual, tá? Porque tem os seios, e ela vai trazendo várias coisas. Então, ela pede uma adequação da regra de São Bento à realidade das mulheres. E ela faz várias críticas ao Aristóteles. Como também traz alguns textos do Aristóteles que favorecem a mulher. Um exemplo aqui bem rápido. O Aristóteles traz que o corpo feminino absorve e consegue expurgar muito mais rápido o álcool do que o corpo masculino. Então, ela fala que aqui a porção, né, de cálice dos homens tem que ser menor e das mulheres pode ser maior. Porque as mulheres, por conta do fluxo, né, que ela tem, dos hormônios, ela consegue expelir mais rápido. Então, ela vai fazendo também um estudo biológico para falar do corpo feminino. Não, ela não está ali com a proposta de uma teoria feminista. Não, até porque não existe teoria feminista nesse momento. O que ela está trazendo é a diferença, né, da prática monástica das mulheres e da prática monástica dos homens. E, infelizmente, a inadequação da regra de São Bento. Então, ela está propondo ali, ela está solicitando a Abelardo que enxergue a realidade das mulheres e a contribuição delas para a vida monástica, né? Então, você tem ali um escrito da Heloísa bastante, ela traz textos bíblicos, ela vai trazendo vários elementos ali para construir o seu argumento para falar a esse respeito. Eu tenho um artigo que eu publiquei sobre a Heloísa, sobre isso, né? Trazendo essas questões, né, a esse respeito. Então, será? A questão não tem nada a ver com deficiência intelectual das mulheres, muito pelo contrário, tá? Mas tem um silenciamento, tá, social, histórico, do que era produzido pelas mulheres nesses períodos, antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Ok? Eu falo isso porque na minha graduação eu não estudei nenhuma mulher, cara. E eu fiz licenciatura, fiz bacharelado e licenciatura. Então, boa parte, eu não tinha uma professora que orientava uma filósofa lá, não tinha uma. As mulheres que tinham lá, que eram poucas, orientavam e eram filósofos e eram homens. Né? Então, já pensou em orientar outras mulheres lá, já que tem tanta falta assim? Sim. Sim. E o que a gente tem vendo no movimento, né, em algumas universidades, dessa mudança. Por exemplo, aqui eu ainda fico meio travada. Assim, já mostrei meu interesse, acho que eu comentei com a Suede na aula anterior, que eu entreguei um projeto ao seminário, onde eu traria, né, discussão para a extensão das teólogas e filósofos medievais da Idade Média. Ou seja, quais são as contribuições teológicas e filosóficas dessas mulheres do período medieval. Tá? Então, deixei esse projeto à disposição do seminário para quando eles acharem que isso, perfeito, o Anderson está mostrando um livro aí importantíssimo. Eu tenho, Anderson, não sei se vai dar para ver, eu vou trazer um pouquinho mais para cá, mas essa prateleira aqui, todas tratam sobre mulheres na teologia e mulheres na filosofia. A de cá de cima, aí é só mulheres na filosofia. Toda essa segunda prateleira aqui é mulheres na filosofia. Inclusive, aqui no fundo, eu só tenho boa parte de mulheres. Tá? Ali em cima é a Virginia Woolf, Clarice Lispector. Aqui tem História das Mulheres, tá? Essa coleção. Aqui tem a Simone de Beauvoir. Ali tem mais Virginia Woolf. Então, é o que eu consumo. E tem lá de cá também, que tem outras filósofas que eu leio bastante. Então, infelizmente, é essa questão. Tá? Mas, por exemplo, nesse nosso lugar aqui, a gente poderia, né, vocês também, provocar para vocês darem também teólogas. Tá? E você tem muitas. Tá?
não tenho, mas não tenho essa percepção de que mulheres são silenciadas, ainda mais na era da internet. Mas vejam, o que você está entendendo por silenciamento? Né? Não é a internet. Silenciamento não é a internet. Talvez, Everson, desculpa, te falte leitura. Tá? Talvez você ler algum material aí da história, você vai entender melhor esse silenciamento. Tá? Porque a internet não é o parâmetro para a gente, enfim, avaliar se as mulheres foram silenciadas ou não. O que a gente está falando é de uma coisa histórica, tá? Então, o fato de eu ter rede social, isso não quer dizer que eu, Brenda, tenho voz, tá? Ou que eu posso falar. Porque até nesses espaços também somos silenciadas, tá? Outro tipo de silenciamento. O cyber silenciamento é um outro tipo de silenciamento. Oi, Anderson, desculpa. Não, tranquilo. E isso que você está falando é uma questão, assim, como eu estava dizendo, não é que faltam mulheres na teologia. A gente vê que a gente tem hoje um número até crescente de mulheres na teologia, mas eu acho que faltam autoras mulheres escrevendo de uma perspectiva, né, que mostre que esse silêncio não cabe mais. Sim. Mostrando uma obra aqui que é a igreja que cala mulheres, né? Sobre isso, mas a Francine Veríssimo Walsh, ela escreve a imagem dele, que também é um material muito bom em relação a como a mulher tem que se posicionar. E o que eu estava falando assim, não é só a questão como está se falando assim, mas então a Brenda pode começar a orientar mulheres. A questão não é essa, não é que as mulheres vão fazer uma agenda feminina, mas eu acho que as mulheres precisam mudar a visão interpretativa dos homens que estão convivendo com isso hoje. Então, eu, homem, preciso consumir mais material produzido por mulher sem viés de falar assim, poxa, mas foi uma mulher que escreveu. Mas foi um cara de esquerda que escreveu. Mas foi não sei quem que escreveu. Eu preciso olhar para o conteúdo e não para o viés que muitas vezes é criado, né? E assim, eu tinha levantado a mão lá atrás, quando você falou da questão da filosofia na Bíblia, né? É evidente que Paulo, ele utilizou da filosofia como uma ferramenta para escrever suas cartas, porque o posicionamento que ele tem em cada carta é um Paulo diferente. É um Paulo extremamente culto e forte em Romanos. Você vê um Paulo pastoral em Coríntios. Você vê um Paulo amigo, né, em Efésios. Você vê um Paulo exortador ali. Então, cada carta, ele tinha um comportamento filosófico adaptado ao público, ao público dos leitores, né? E aí e Hebreus, que a gente não conhece a autoria, tem diversos momentos, por isso que até fala assim, mas parece ser uma carta de múltiplos autores, porque Hebreus, em determinados momentos, ele está lá, exortando, dando palavra, de repente fala, mas meus amados, aí parece que faz um plot twist, assim, e começa a trazer e amaciar. Então, assim, é importante a gente conseguir identificar, né, o viés filosófico, para que nós possamos ser bons comunicadores, e aí é que está, né? Voltando àquela questão da música, do Aue, ali houve uma falha muito grande na comunicação, porque a comunicação não é o que eu falo somente, né? É o que o outro está entendendo também. E aí, nisso que eu falo, a gente erra muito em colocar esses vieses, né, de, não vou ler porque é mulher, porque, como assim uma pastora, eu não concordo que mulher pode ser pastora, uma pastora escreveu esse livro. Então, assim, você coloca ali já um rótulo que muitas vezes vai te pedir a um conteúdo, e de repente você está calando ali uma mulher que está produzindo um conteúdo que pode ser muito importante dentro da nossa visão. Então, eu acho que nós, agora na academia, temos a oportunidade de repente ser quem vai mudar a história de como as mulheres são ouvidas e enxergadas dentro da academia, né, e da produção de conhecimento. Agora, eu falo, as mulheres precisam querer escrever mais, precisam querer produzir mais textos, né? Mulher é muito boa para escrever, às vezes para contar. Então, assim, a gente vê pelas obras de ficção, né? Quantas obras maravilhosas são escritas por Harry Potter, por exemplo, que é uma obra importantíssima com uma mulher. Então, assim, quantas coisas boas podem vir no conhecimento teológico e filosófico, né?
Olha, Anderson, assim, eu acho que não se trata tanto mais do querer, sabe? Por quê? Porque tem várias mulheres querendo estar nesses espaços, né? A gente não luta apenas ou pelo com o nosso querer, né? Porque, veja só, como professora, e semestre passado foi um semestre, assim, né, no ano passado, foi um semestre para mim, isso encarou muita coisa, assim, eu vi algumas coisas realmente na realidade, assim. Eu peguei duas turmas que eram mistas, né, que a gente chama de disciplinas de balcões, porque não é para o curso de filosofia, mas para os demais cursos, lá no UFRB, eu tive uma turma que só tinha mulheres, só tinha mulheres. E eu achei curioso porque a boa parte delas já eram mães. Algumas mães atípicas e tal. E eu fiquei assim, fazendo algumas leituras do que estava acontecendo, do que era a turma que mais discutia os textos. Tá? Era uma turma que era a turma que ia para a sala de aula com o texto lido. E eu fiquei avaliando isso assim, um pouco mais distante, porque boa parte dessas mulheres não moravam em Amargosa. Moravam nas cidades, né, cidades circunvizinhas e que precisavam, às vezes, pegar duas conduções para chegar lá, ou seja, dependia. Então, boa parte delas deixavam os filhos ou com terceiros, ou na escola de tempo integral, enfim, tá? Então, eu comecei a entender que não era uma questão de querer, né? Eu já compreendia isso, mas também o quanto esses espaços, estou falando do espaço acadêmico, né? O quanto esses espaços eles tornam possíveis a permanência desses corpos. Porque uma das coisas que eu percebi é que a universidade, né? Ali naquele momento, naquele lugar, naquela situação, ela tinha tudo, a mãe tinha tudo para largar o curso. Outra cidade, filhos, mãe de gêmeos, e os gêmeos eram gêmeos atípicos, tá? Ela ainda tinha trigêmeos, na verdade são trigêmeos, tá? Só que desses trigêmeos, os dois meninos foi diagnosticado com TEA, a menina não. Então ainda tinha isso, e essa mãe ainda fazia PIBID, era PIBIDiana, dava aula em outra escola, e às vezes chegava lá e às vezes me falava que não tinha almoçado. Eu falava, não, desce e vai almoçar, depois você vem. Né? Ou a gente espera aqui até tu voltar. Então, assim, eu comecei a entender que não era só querer. Porque, para mim, essa mulher tá nesse curso, para mim é a máxima expressão do querer. Porque tudo tava para ela não estar ali. Né? E companheiros que não incentivam. Então, você tem toda uma cadeia ali que está fazendo com que essa mulher desista. Só que quando a gente vai pensar, por exemplo, na nossa realidade religiosa, né? Vou solicitar um exercício para vocês. No domingo que vocês forem para a igreja, ou no próximo dia que vocês forem à igreja, observe quantas mulheres vão estar ali num púlpito. Tá? Quantas mulheres estão ocupando ali no púlpito, à frente ali, conduzindo e contribuindo para o culto acontecer? Né? Ou uma pergunta, né? Quem é o vice-moderador da sua igreja? É um homem ou uma mulher? Há quantos anos é um homem? Então, olha só, essas questões, né, diga-se de passagem. Agora, pergunta quantas mulheres são professoras de EBD e da classe das crianças. Então, é um fenômeno que não diz respeito apenas do querer. No meu ver, tá? Eu não quero dizer que não existe também isso, mas é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E você foi legal de falar professor de EBD, porque é tia da salinha. É tia da salinha, cara. É tia da salinha. Então, assim, eu venho observando isso, porque também existe ali o incômodo que a gente causa, viu, Anderson? As mulheres, elas incomodam quando elas ocupam os lugares em que, majoritariamente, se espera que sejam homens. Eu falo isso como professora, tá? Várias vezes eu sinto, e é uma coisa que a gente vai aprendendo com a lida, que o aluno me confronta não é porque ele discorda, mas é porque ele não aceita ser ensinado por uma mulher. Desculpa A senhora é profunda, viu, professora? Oi? A senhora é profunda, viu? Ah, E obrigada. assim,
Quem precisa mudar é a nossa visão sobre isso. É o que eu sempre falo assim, por exemplo, as pessoas olham, por exemplo, um morador de rua, um mendigo na cidade, e muitas delas veem aquilo como uma poluição para a imagem daquele ambiente. Quem está errado? O morador de rua ou a pessoa que acha que ele é uma poluição? Eu vejo as mulheres da mesma forma. Incomodam. Quem está errado? A mulher que incomoda ou quem está se sentindo incomodado com isso, né? Então, eu acho que não cabe mais a gente agir dessa maneira. Perfeito. E assim, e cabe a gente, Anderson, e eu falo a gente, mulheres e homens, preservar esse incômodo, manter o incômodo. Porque a gente vai precisar incomodar para que isso deixe de ser um incômodo. Entende? Então, eu lembro que várias vezes aconteceu comigo. Eu dou aula na Católica e lá só estudam homens, você não tem mulheres, tá? Então, eu entrei na sala de aula hoje do primeiro semestre, são 26 homens. 26. Eu perguntei para eles, né? Quantas professoras vocês têm esse semestre? Porque me fizeram essa pergunta também sobre as mulheres. 2, a senhora e a professora de português. Eu falei, de português? A de português. Tá? Então, já é uma barreira. Tá? Então, toda vez que, quando eu estava em algumas universidades, dando aula, eu já percebia que certas perguntas não eram uma pergunta de confronto intelectual. Era um confronto de espaço. Tá? Não aceitar ser corrigido. Olha, há um elemento aí na sua fala que não tem consistência. Então, isso para um homem ser corrigido exatamente para uma mulher, dentro da sociedade que reforça o tempo todo essa menoridade intelectual das mulheres, isso é uma afronta muito grande. Tá? E dentro da igreja também. Muito grande. Você tem uma mulher que entende de teologia muito mais do que um homem. Uma das coisas que eu e meu esposo, às vezes a gente conversa um pouco, é porque, eu não sei se isso acontece com vocês, mas com a gente, por ser professores de áreas de conhecimento, que tem esse olhar de uma intelectualidade, mas a gente, aonde chega, já passa. Por ser professores acadêmicos. Então, por alguma razão, as pessoas acham que a gente senta no banco não é para ouvir Deus, não, é para avaliar se a oratória do pastor, entende? A gente não tem a necessidade de alimentar o espírito, não, só de corrigir o tempo todo, né? E uma coisa muito mais curiosa a respeito, quando eu casei, né, eu saí da igreja do meu pai e fui congregar com meu esposo em outra igreja. E olha o que é curioso, né? Uma moça chegou para mim e falou, olha, quando você chegou na igreja, uma moça falou pra gente não ficar muito perto de você. Eu já velha, não achava que isso mais acontecer comigo, porque ela deve ser dessas feministas aí que diz pra gente não raspar o sovaco. Então, olha só a leitura, né? Olha, não chega perto, porque deve ser uma feminista, e aí ela já faz uma leitura do que eu possa ser, de um posicionamento teórico que eu possa ter, por ser da filosofia, e que essa minha perspectiva filosófica é que diz que não vai raspar axilas. Então, imagine, olha só, eu nem... Sabe, eu cheguei na igreja em silêncio, sentei no meu cantinho. Oi? Mas é o que eu falo. Eu acho que a fala do mestre aqui trata isso, né? Criam espantalhos, né? Isso mesmo. Então, há uma discrepância muito grande aí. Eu falei, há vários equívocos na fala dela. Primeiro que ela está achando que eu venho para a igreja para poder converter alguém para o feminismo. Não venho com intenção nenhuma dessa. A segunda é que o que ela está entendendo do feminismo não é feminismo. A terceira é que em nenhum momento eu abri a boca para falar aqui para as pessoas publicamente que eu sou feminista, tá? Então, eu acho que a igreja vai criando certos espantalhos. Esses espantalhos, né, vão nos distanciando cada vez mais. Quando eu falo de polarização, a gente na igreja a gente vive um tipo de polarização há anos. Não é a política, não. Não foi a política que transformou os cristãos em sujeitos polarizados, né? A gente vem fazendo isso há muito tempo, com outras denominações, né? Então, olha, não converso com a galera da Assembleia de Deus, não falo com fulano de sei aonde. Então, a gente vem criando polarizações há muito mais anos, muito mais tempo, né? E estereótipos, né?
Maria Angélica. A conversa já foi longe, já perdeu o sentido, quer dizer, mas eu vou dizer assim mesmo, que eu acho que vale a pena, porque nós estamos no curso de teologia, e eu sei que quando eu me inscrevi no curso, muitas pessoas me questionaram na igreja, por que você se inscreveu em teologia e não em educação cristã? Qual é o seu objetivo? Outros, você quer ser pastora? E pode. E aí, eu não encontrava sentido em ter me formado em pedagogia já, há muitos anos atrás, e agora fazer um curso em pedagogia cristã. Porque eu falei, vou perder tempo. Se eu já sou formada em pedagogia e leio a Bíblia, eu faço a correlação. Aí eu falei, vou me inscrever em teologia. Mas muita gente ficou com a pulga atrás da orelha sem entender qual era a minha intenção. Né? E até hoje eu explico. Né? Exato, até hoje eu explico, gente, eu prego nas igrejas, eu quero fundamentar a minha fala, eu quero escrever um livro, gente, para alcançar os cristãos. E Brenda, os meninos estavam falando da questão do silenciamento histórico, e a gente sabe que tinham pessoas antigamente que escreviam textos e não podiam lançar nas revistas com o nome de uma mulher, um homem que assinava. Na literatura, você tem a Jane Austen, Charlotte Brontë, todas essas mulheres, quem assinavam era ou se tivesse um irmão ou um cunhado. No caso da Jane Austen, que não tinha homem, né? Quem assinava era o cunhado dela. Imagine. Eu já vendi pneu, gente. Eu já vendi pneu da Pirelli. Antes de fazer pedagogia, eu vendia pneu, eu trabalhava na loja da Pirelli. E eu sei o quanto muitos homens se afastavam achando que eu não entendia o que eu estava fazendo. Ah, não passe a mão no pneu não, quando a gente abrir a avaria. Não passe sua mão no pneu não, meti a mãozona. Sim. Eu acho o seguinte, que aqui é uma... Por isso que eu gosto de Brenda, porque a gente consegue discutir coisas atuais que são importantíssimas para a estrutura da igreja, porque mesmo Paulo tendo escrito que em Cristo não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Tem um bocado de gente, quando chegar no céu e ver que não tem sexo, vai querer voltar. Sim. É bem capaz. Né? Então, assim, eu tenho tentado mudar um pouco isso, mas muitas vezes eu tenho esbarrado já nas emendas das instituições. Eu não posso mudar a emenda, né? Ó, a professora está ensinando aqui e não está dialogando com a emenda. Né? Existem esses problemas também. Tiago? Oi, professora. Tudo bem, Fagner? Como a irmã colocou aí, muito bem colocado, essa discussão entre espaço de fala da mulher é uma coisa realmente que precisa mudar, porque quando eu falei que a senhora é profunda, são coisas que eu discuto aqui com minha esposa o tempo todo. Realmente, com toda a força que a mulher tem demonstrado, e não tem demonstrado só querendo falar, não, tem demonstrado com resultados. Hoje você vê mulheres assumindo grandes corporações. Por exemplo, eu trabalho na Ortobon e agora a Ortobon saiu da governança familiar e está na mão de uma CEO mulher. Sim. Então, veja que as mulheres têm tido força com resultados. Mas uma coisa que me deixou muito triste esse período foi uma situação que aconteceu, um curso Pregue a Palavra. Eu não sei quantos irmãos aqui conhecem. Conhecem? Não. Eu quero fazer esse curso, Pregue a Palavra, que é muito bom. Uns pastores amigos meus me indicaram. E aí, minha esposa, ela caminha comigo, né? Nessa caminhada cristã, ela gosta muito de ler a Bíblia, aprender. E eu achei interessante quando o irmão Anderson falou assim: as mulheres precisam escrever mais. Mas como vai escrever se não tem um lugar nem de aprendizado? Porque, por exemplo, no curso Pregue a Palavra, eu queria fazer e queria que minha esposa fizesse comigo. Para a gente até concatenar as ideias juntos, conversar juntos sobre o tema, tudo, e simplesmente não pode mulher participar. Faz sentido uma coisa dessa em pleno século XXI? Eu questionei, e pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou aqui polemizando, nem querendo, só estou compartilhando algo assim da forma como eu penso. Não estou dizendo também de pastorado feminino, não estou entrando nesse mérito. Só estou falando mesmo por que uma mulher não pode aprender a palavra. Conhecimento, né? Não pode ter acesso ao conhecimento, porque é privada de ter acesso ao conhecimento. Então isso me deixou muito triste. Eu fiquei assim reflexivo, eu falei, meu Deus, eu fiquei triste mesmo. Questionando o Senhor.
é, as mulheres então têm que ser, ou seja, minha esposa ela só vai aprender através de mim, que sou esposo dela, eu tenho que aprender e eu trazer para ela, e aí também, a depender do posicionamento do homem, não sei se o homem também está fazendo o que Paulo recomendou na palavra, que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja para trazer de maneira genuína, trazendo a mulher para um papel ali de coajudadora dele para aprender e pode também limar, suprimir, você entende o que eu quero dizer, né? Entendendo perfeitamente. Profundo e Bom que enfim, você, vou aprender muito aqui com a senhora, entendeu? sim, que bom que você tem essa reflexão, viu, Thiago? Porque realmente esse tipo de conduta a gente ainda encontra em vários espaços, tá? Eu não conheço esse curso, então não posso falar nada, porque eu realmente não conheço. Mas existem vários lugares dentro da academia, eu vou falar da minha experiência, e que, assim, durante toda a minha graduação eu tive que brigar pelo meu lugar e ver outros colegas brigarem pelos lugares de pesquisa delas, tá? Então, assim, isso a gente percebe que a igreja, infelizmente, reproduz esse sistema da sociedade, tá? E retroalimenta muitas vezes, porque o corpo que se privilegia disso, se beneficia disso, é o corpo masculino. Então, durante muito tempo, os textos bíblicos eles eram utilizados para dar manutenção a esse lugar de conforto para os homens, né? Então, as mulheres cada vez mais foram sendo subalternadas, excluídas dos espaços de debate, discussão de conhecimento, dos espaços, sobretudo, onde estavam debatendo coisas que afetariam diretamente as suas vidas, né, e que ficava a cargo dos homens decidirem. Não à toa que Heloísa está criticando isso, ou seja, foi um homem que decidiu como é que seria as práticas da vida monástica. Mas um homem entende como é a vida de uma mulher? Não entende. Entende o funcionamento, né, diário do corpo masculino, mas não entende do corpo feminino. Então, por que elas têm que se submeter a uma regra criada por um homem para o corpo masculino? Tá? Perfeito. Então, esse é um movimento que a gente faz com coisas pequenas dentro da igreja. Tá? A partir do momento que a gente começa a questionar, como você fez, por que não votar a irmã fulana de tal como a vice-presidente? Porque fulano, geralmente as irmãs é o quê? A da faxina, a irmã do café, da cantina, né? Então, assim, da cesta do amor. Então, tem cargos na igreja que os homens não assumem, por quê? Porque historicamente foi, né, atribuído, e é uma atribuição por sexo, às mulheres. Verdade. Ó, só para não me estender muito, mas um outro ponto aqui, a senhora falou aí agora, eu estava observando, lembrando, eu participei de um simpósio teológico e que tinha um casal de professores, um era pastor e uma irmã. E quando iniciou, olha que coisa interessante, quando iniciou o mestre de cerimônia fez assim, eu quero convidar os pastores para sentar aqui na frente e tal, os pastores e professores. E aí eles vieram para frente. E eu fiquei observando, eu digo, quer dizer, a esposa do cara ficou distante. É um negocinho, eu não sei em que mundo eu me encontro, mas eu penso assim, meu Deus, isso não cabe. Eu fiquei saindo do lado da minha esposa, que é minha carne, e eu vou para um lugar e eu não me sinto nem confortável, sabia? Se eu for para um local e minha esposa ficar, ainda que a mulher compreenda, entenda e entenda que o ministério é do homem, tudo isso, mas eu fico assim, digo, meu Deus, que coisa é essa? Assim, você falou realmente. E assim, observe que algumas denominações você tem vários homens sentados, né, ali no púlpito, tem, né, de homem. Sim, na tribuna, Na tribuna, você não tem mulher nenhuma ali. Então, assim, ainda existem esses elementos que reforçam. Gilmário, só para a gente voltar aqui para a ementa. É coisa rápida também, Brenda, professora Brenda. Essa colocação das mulheres também hoje em dia é relativo. Olhando para a minha igreja aqui, só rapidinho para não atrapalhar, pelas contribuições que eu já vi. Muitas mulheres aqui, elas participam muito da igreja, das coisas da igreja, e eu sinto o
os homens engatinhando, sabe lá? Os homens hoje já tem um bocado de gato, um bocado de engatinhando mesmo, de verdade, sem querer assumir responsabilidade. Ou seja, você está no banco e você está no banco para quê? Para quê? Qual o seu chamado? O que você está querendo? E você não se coloca à prova. As mulheres estão indo e colocando a prova. Então, eu estou falando de situação igreja. Então, eu vejo muito isso aqui, que as mulheres estão ganhando o espaço delas, que é por direito, sim. Sabe? Não tem esse negócio de porque é mulher ou homem. Não somos um. Quando se fala o homem, Adão, está falando de homem e mulher, está falando de sexo, está falando de pessoa, claro que a gente sabe disso. Agora, outra coisa, quando a gente foi para a Convenção Brasileira, aí você vê as indicações, estou falando agora no geral, para a presidência, para isso, e você vê as indicações, geralmente ser homens. Poderia se indicar uma mulher, porque ali é aberto, não para X ou Y ou pastores, ou como qualquer pessoa pode ser indicada. Então, desde as nossas bases mais altas, vamos pensar assim, há queira ou não queira, que Deus me perdoe se eu estiver falando besteira, não sei se preconceito ou não, tem que ser o homem para presidente tem que ser. Você consegue entender? Eu fiquei muito feliz porque o presidente nosso acabou sendo um menino novo, que eu gostei mesmo de verdade. Eu acho que tem que ter mudança. Eu acho que se fosse uma mulher, eu ficaria feliz também de verdade, porque eu acredito nessa mudança. E a gente tem que entender que isso não é dar espaço. A gente tem que entender que isso é ser humano, isso é ser pessoa. Ou está no ministério errado, ou está na função errada, ou não está entendendo o que é o amor, que é a misericórdia, que é o perdão, que o alcance não é por sexo. O alcance que está se falando é por pessoas, independente de quem seja. Agora, na filosofia, no conhecimento, em tudo. Não estou falando aqui de conhecimento de filosofia, de quem é professor, de quem deixa de ser, não. Tem que quebrar isso de verdade. As falas foram muito, muito boas aí, mas a gente tem que entender que o amor de Cristo, de verdade, que é o que eu creio, ele é para todos. Eu acho que a gente não tem que ter o preconceito, não. Desculpa, professora, mais uma colocação. Eu vi uma dificuldade de uma pessoa do sexo, a pessoa homossexual, foi na igreja, e aí você vê todo mundo olhando diferente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. As igrejas não estão preparadas para essas pessoas. Não é que os espaços não existem, os espaços estão. Nós é que não estamos preparados para as pessoas diferentes, que estão ganhando espaço, que precisa do amor, que precisa se você abraçar, sem um preconceito, que precisa de você dar um beijo e falar, nossa, está beijando um gay, é gay também. Não, não é gay também, não. É o amor de Cristo que é assim. O amor que não presta. Que orientação sexual é essa que se dissipa em abraçar um outro homem, né? Então, obrigada pela fala, Gilmário, viu? Que bom que a sua igreja reflete outra realidade e lamento profundamente por essa falta de ânimo e de entendimento da nossa missão pelos homens, né? Do que é corpo de Cristo, né? Mas fico feliz porque o fôlego de vocês é um outro, né? Ainda que nós, e eu me incluo com certeza nisso, precisamos ainda rever vários elementos para que o espaço da igreja não reforce alguns sistemas de exclusão da sociedade, tá? Então, a gente precisa estar atento às nossas práticas religiosas, né, as nossas condutas dentro da igreja, porque muitas vezes a gente está trazendo as mazelas do mundo para reproduzir o que a gente está dizendo que é o amor de Cristo, né? Que é o evangelho para todos, né? Às vezes a gente está restringindo o evangelho, né, para alguns poucos, tá? Mas a gente vai ter mais discussões a esse respeito, viu? Gente, para não ultrapassar o horário, né, eu escolhi para esse semestre, nessa disciplina em específico, a gente tratar aqui sobre o racionalismo com o René Descartes, nessas duas obras dele, alguns fragmentos importantes, tá? Em seguida, a gente vai ler essa obra aqui do Leibniz, tá?
Ensaios de Teodiceia, sobre a bondade de Deus, liberdade do homem e a origem do mal. Mas, especificamente nessa obra, a gente vai tratar sobre a conciliação entre fé e razão. E, posteriormente, para fechar a modernidade, vamos estudar essa obra que, né, recomendo vocês lerem, lerem, que é A Religiosa, é um romance, tá? Muito bom. E a gente vai discutir alguns artigos sobre, né, a gente vai ter um seminário sobre essa obra, a gente vai assistir um filme e vai discutir alguns elementos importantíssimos da crítica do Diderot à igreja enquanto um sistema, né, de controle. E, começando aí as discussões da contemporaneidade, a gente vai ler um filósofo também cristão para apresentar o existencialismo cristão. Então, vai ser o Kierkegaard, né, sobre o conceito de angústia. Então, o Kierkegaard é um filósofo cristão e vai trazer aí na contemporaneidade a discussão a partir do essencialismo no que ele entende sobre angústia. Em contraste ao essencialismo cristão, vamos dialogar com Jean-Paul Sartre, que é o essencialismo ateu. Tá? Com o texto dele, o ensaio, o essencialismo é o humanismo. Pequeno, e é uma discussão bastante importante que o Sartre faz ali a respeito, e também para diferenciar o essencialismo cristão do essencialismo ateu. E, tá, para finalizar essa disciplina, a gente vai ler aí o texto do Foucault, tá? Os Anormais, e aí trazer um pouco sobre a subjetividade. Sobretudo, como a homossexualidade foi tratada durante muitos anos como uma anomalia, né? Uma questão psiquiátrica, tá? Por isso que o livro se chama Os Anormais, tá? Então a gente vai se dedicar um pouco desse tema de forma filosófica. Eu trouxe até um outro texto que é para ajudar vocês lá na leitura, que é do professor Malcolm, mas está nas referências complementares. Então é um texto, essa aula, né? A gente não vai ler o livro todo, mas uma aula específica do Foucault, essa coletânea são aulas do Foucault que se tornaram, né, escritos, foram transcritas para o público. Então, a gente vai fazer essa leitura e eu disponibilizei lá, junto com o texto do Foucault, esse artigo de um professor meu, que é o professor Malcolm, um excelente professor, assim, pesquisador exímio, tanto do Sartre quanto do Foucault, mas ultimamente os estudos dele têm se dedicado ao Foucault. Então ele traz essa genealogia aí, esse diálogo com o cristianismo, né, com o Concílio de Trento, e vários elementos que a gente vai se debruçar para entender um pouco mais como a igreja, como a sociedade, como a psicanálise, como a psiquiatria lidou com e passou a lidar com essa subjetividade, tá bom? Gente, como de praxe, eu sempre coloco para vocês ali o texto e, né, os dias para vocês terem como se programar. Então, para a próxima aula vai ser a regra 1, a regra 6, tá? Do discurso do método, que a gente vai tratar aí nas próximas aulas, tá bom? Das regras da orientação do espírito, depois discurso do método. E aqui tá os demais textos aí do Leibniz, da religiosa, e por aí vai, tá? Sobre a questão da metodologia da avaliação, vai ter um seminário, que vai ser esse seminário a respeito do Diderot, tá? E aí, essa segunda avaliação aqui, que eu ainda acho que eu falei com vocês na outra disciplina, para ver se eu faço uma atividade, né, do ensaio filosófico que eu pedi para vocês, que contabilize também aqui com essa disciplina, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Questão a esse respeito? Os textos já estão lá no Moodle, com o plano de curso também, tá? Já deixei postado lá os textos. Não tá nas semanas, eu só postei mesmo os textos, porque como vocês vão baixar o cronograma, então vocês vão saber quando é que vai ser cada texto, viu? Hoje só deu para fazer isso, né? E foi muito, diga-se de passagem. Então, na próxima aula, a gente faz essa leitura. Nos veremos na quarta-feira já para discutir o texto lá do Voltaire, tá? Então, já venham afiados, porque as discussões vão estar mais, né?
Qual texto? Ah, tá. O Voltaire vai ser o tratado sobre a tolerância. Tá? Então, vocês podem já baixar e começar a fazer a leitura e já trazer as questões também, né? Que vocês forem lendo e foram elaborando na medida que foi lendo. Tá bom? Professora, semana que vem a gente vai perder as suas 2 aulas, por causa do carnaval? Vocês viram como é que tá esse calendário? Assim, eu tô mega frustrada. Porque eu fiz o meu plano de aula, os planos de aula, semestre passado, antes de entrar de férias. E eu só fiquei esperando, né, as datas para colocar. Tá? E aí eu descobri que eu daria aula segunda e no seminário na quarta, né? E aí, cara, assim, na faculdade católica eu tô pior, porque eu dou aula segunda e terça. Então, tem vários feriados segunda e terça. Então, assim, eu tô meio que, o que eu vou fazer da minha vida esse semestre, né? No seminário, eu não sei, vocês têm algum horário vago, assim, eu digo vago aqui, que vocês têm um dia disponível, tá? Porque a gente poderia pensar algumas reposições para esses dias. Eu, particularmente, de noite, eu vou ter sempre às sextas-feiras, porque eu dou aula vou começar a dar aula na UFES, eu dou aula na UFES de noite na terça e na quinta-feira de noite. E aqui no seminário eu dou aula de segunda e de quarta. Então, eu só tenho às sextas à noite. Tá? Então, não sei se dialoga com a realidade desse semestre de vocês. Mas se por acaso a gente fizesse da seguinte forma, que eu vi o Wallace colocando aí que ele só tem as quintas de folga, né? Nós, no calendário do seminário, nós temos a sexta de folga. Mas se a gente, por exemplo, colocasse uma sexta ou outra e a aula fosse gravada, né? Porque aí quem não puder... Não é um problema. Isso, porque para quem não puder assistir, não seria contabilizado chamada, já que a gente está perdendo aula por causa do não por causa... Né? Aí a aula ficaria gravada, só essas aulas extras que houvesse a necessidade, só essas aulas extras que eu estou dizendo, que houvesse a necessidade para complementar o conteúdo. Uhum. Semanalmente, não tenho condição semanalmente, não. Mas para mim tá tranquilo, a gente pode trabalhar nessa hipótese, tá, pessoal? Seriam umas 2, 3 aulas no semestre inteiro, só para cumprir esses feriados. Esse feriado. Seria bom mesmo. Para mim tá tranquilo. Eu vou amarrar isso com a secretaria, tá? Vou falar com eles dessa necessidade, dado que a gente tem bastante feriado. E vocês é o último horário. O último horário ainda tem uma redução do horário, né? Porque é só 1h15 de aula. Né? Então, no primeiro horário, vocês têm 1h30. Tá? O professor vai fazer a chamada? Não. Já fiz. Só tem 1h15, né? Então, a gente poderia ver se realmente poderia usar pelo menos 3 sextas-feiras desse semestre para a gente conseguir cumprir com o cronograma, tá? E aí, tendo a resposta da secretaria, eu comunico a vocês. Tá bom? Professora, esse da sexta seria no primeiro horário ou no segundo? Como ficaria melhor para vocês? É que eu tenho aula no segundo, no primeiro horário para mim é vago, para mim tá tranquilo. Então pode Minha ser. sexta tá livre. É o único Pode dia. ser no primeiro horário, né? Porque a maioria da turma não tem aula. No primeiro horário. Na sexta. No segundo horário, para mim, no primeiro horário também tá ótimo. Viu? Então, já bom que eu já entendo que a disponibilidade de vocês. Gente, bom descanso para vocês aí. Nos vemos na quarta. Que Deus abençoe nossa semana, tá? E aqueça aí os motores da gente para terminar esse semestre na tranquilidade, viu? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. A paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Abraço, boa noite a todos. Paz do Senhor para todo mundo. Boa noite.